Imagine passar a vida inteira trabalhando, acumulando, planejando, e no momento em que tudo finalmente parece dar certo, Deus dizer: esta noite pedirão a tua vida. Jesus contou uma parábola curta, mas extremamente perturbadora, uma história sobre um homem que fez tudo que o mundo considera inteligente. Trabalhou, prosperou, acumulou, mas no final da história Deus nos chama de insensato. E a pergunta é: como alguém aparentemente tão bem sucedido pode ser considerado um tolo diante de Deus? Hoje nós vamos explorar a parábola do rico insensato. E talvez ele revele algo desconfortável sobre a forma como muitos de nós estamos construindo a nossa vida. E nesse episódio você vai descobrir por que Jesus chamou esse homem de insensato, mesmo ele sendo bem sucedido. O erro invisível que pode destruir uma vida sem que a pessoa perceba. E qual a diferença entre ser rico para si mesmo e ser rico diante de Deus? Porque essa parábola é um alerta direto sobre prioridades, propósito e eternidade. E a história começa com uma situação aparentemente comum. Um homem na multidão pede a Jesus: mestre, diga ao meu irmão que divida a herança comigo. Em um conflito familiar por causa de dinheiro. Mas em vez de resolver a disputa, Jesus aproveita o momento para revelar algo muito mais profundo. Então ele diz: olha, cuidado. Fiquem atentos a todo tipo de avareza. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então Jesus ele conta a seguinte história: um homem rico teve uma colheita extraordinária, seus campos produziram tanto que os seus celeiros ficaram pequenos demais, e ele agora precisava decidir o que fazer com tanta prosperidade. Então o homem começa a pensar consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho aonde armazenar minha colheita. Então ele toma uma seguinte decisão: olha, já sei, eu vou derrubar meus celeiros e vou construir outros maiores, assim eu guardarei toda a minha colheita e os meus bens. Até aqui nada parece errado. Na verdade, isso até parece um planejamento inteligente. Mas observe o raciocínio dele, e ele continua dizendo: direi a mim mesmo, você tem muitos bens armazenados para muitos anos. Descanse, come, beba e aproveite a vida. Perceba algo muito curioso, porque toda a conversa é consigo mesmo. Não existe gratidão a Deus, preocupação com outras pessoas e consciência da eternidade, porque tudo gira em torno de si mesmo. Então, vem a frase que muda completamente a história, porque Deus diz: olha, insensato, então na mesma noite a sua vida será exigida de você. Então, quem ficará com o que você preparou? Então ele responde: toda a segurança que ele imaginava ter acaba desaparecendo. Sabe por que o rico, por que Deus o chamou de insensato? Não foi porque ele era rico, não. A Bíblia nunca condena a riqueza em si. O problema era como ele enxergava a vida. Ele acreditava em 3 ilusões muito perigosas. A ilusão do controle, porque o homem ele planejava muitos anos pela frente, mas ele não controlava nem a próxima noite. E essa parábola ela nos lembra de algo essencial. Nós podemos até, muitas vezes planejamos o futuro, mas a vida ela continua sendo frágil e imprevisível com qualquer pessoa. A segunda, a ilusão de que bens trazem segurança. Ele acreditava que os seus celeiros cheios garantiriam tranquilidade, mas riqueza pode oferecer conforto, mas não segurança eterna. Jesus ele não estava criticando o planejamento, não. Ele estava criticando uma vida construída apenas sobre as coisas temporais
e passageiras dessa terra, e uma delas é a riqueza da terra. E a terceira ilusão, que é de viver apenas para si. Porque se você observar a parábola com atenção, o homem usa constantemente palavras como meu, meus, minha colheita, meus celeiros, meus bens, porque tudo gira em torno de si mesmo. Ele acumulou riqueza, mas ele não acumulou propósito. Ele construiu celeiros, mas ele não construiu uma vida significativa diante de Deus. Agora, a parábola deixa de ser apenas sobre aquele homem e ela começa a ser sobre nós, a falar sobre nós. Vivemos uma cultura que constantemente nos ensina: trabalhe mais, acumule mais, conquiste mais, tenha mais, e nada disso é necessariamente errado. Mas Jesus ele faz uma pergunta profunda: para quê? Se toda a nossa energia está sendo usada apenas para construir conforto, talvez estejamos esquecendo de construir algo que é muito mais importante. Porque Jesus conclui a parábola dizendo: assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Porque ser rico diante de Deus significa viver uma vida que valoriza generosidade, compaixão, fé, propósito eterno, porque no final o que realmente importa não é o quanto nós acumularmos, mas é quem nos tornamos diante de Deus. O homem da parábola ele teve sucesso, mas falhou em perceber algo essencial. A vida não é apenas sobre construir celeiros maiores, é sobre construir uma vida que tenha um valor eterno. Porque talvez a pergunta mais importante que essa parábola nos traz seja: se Deus olhasse hoje para a forma como estamos vivendo, ele veria alguém apenas acumulando coisas? Ou alguém construindo uma vida rica diante dele? Porque no final nós não levaremos conosco dinheiro, nem propriedades e nem as nossas conquistas, mas levaremos o resultado de quem nós escolhemos ser diante de Deus. E nós vamos continuar aprendendo sobre essas parábolas de Jesus. E no próximo vídeo, no próximo episódio, nós iremos falar sobre uma mulher persistente. Uma mulher diante de um juiz duro que não queria fazer justiça na causa dela, mas de tanto ela insistir, o juiz acabou cedendo e fazendo justiça. E assim nós vamos entender o poder da oração persistente, o poder de confiar e de ter fé que as nossas orações vão ser respondidas no tempo certo. Então, para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. Continue acompanhando a nossa série Parábolas de Jesus e até o próximo vídeo.